Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vós. Estou aqui para mais uma Palavra das 15. Fica comigo até o final. Compartilhe na sua rede social, no seu Facebook, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Eu volto já e te aguardo. Queridos, nós estamos no capítulo 20 de Êxodo, e eu queria fazer menção agora do versículo de número 18, 19 e 20, para a nossa breve meditação. Diz assim o versículo de número 18: Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Amados, este momento aqui foi o momento que Moisés estava no monte recebendo a tábua da lei, os 10 mandamentos. O povo estava no pé do monte. Então o Senhor apareceu ali para falar com Moisés. E o povo, então Deus apareceu para falar com Moisés, então o povo viu a manifestação de Deus. E Deus falando com Moisés através de um som de trovão ou de trovões, muito forte de trombeta, e havia raios e fumaça que subia do monte. E diz o texto que eles ficaram à distância e tremendo de medo. O que nós aprendemos aqui? Queridos, aprendemos aqui algo que hoje muitos não ou perderam esse medo. Pastor, mas medo de quê? Sim, nós temos que temer a Deus. Eu estou falando hoje do temor, de tremer mesmo, de tremer de medo, porque Deus não é homem que nós podemos ligar, chamar, fazer de qualquer maneira, encontrar de qualquer forma. Não. Deus é o ser especial. Deus é o que fez os céus e a terra e os mares e tudo que nele há. Deus fez o homem. Deus é sublime. Deus é excelso. Deus é aquele que curva para ver o céu, não a terra, o céu. Então você já imaginou, para nós direcionarmos uma palavra para este Deus, podemos fazê-la de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Nós precisamos ter reverência a Ele. Nós precisamos ter cuidado para falar com este Deus. Então, tremer na presença de Deus. Precisamos voltar a entender que não se fale de Deus de qualquer maneira. Não usa o nome de Deus por qualquer coisa. Deus é sublime, é o nosso Pai, é o nosso comandante, é o nosso governo. Nós precisamos ter reverência para falar com Deus. Precisamos respeitar mais o que vem de Deus nas nossas vidas. Esta caminhada com este povo de Israel, desde que eles saíram do Egito, eles não tinham uma consideração trêmula por Deus, eles não tremiam diante de Deus. Eles agradeciam no momento que estava tudo bem, depois eles reclamavam. Eles não respeitavam nem Moisés e nem a Deus. Ele estava na caminhada, mas Deus precisava fazer milagre visível para que eles firmassem a sua caminhada, ou eles desistiam. Chegou a época que eles
preferiam estar no Egito e começavam a apresentar o que havia no Egito que os satisfazia, esquecendo da prova que eles estavam. Então este povo era um povo rebelde, um povo de dureza de coração. Então agora eles vejam, eles observam todo este movimento de Deus e eles tremem de medo. E nós precisamos entender e precisamos temer de medo. Porque a Bíblia diz, Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz, não vamos temer aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer com a carne, mas sim precisamos temer aquele que pode colocar tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, deveremos temer a Deus. Deveremos temer a Deus. E Hebreus também, capítulo 10, verso 31, diz, horrível coisa é cair na mão de Deus, do Deus vivo, porque o Deus é o nosso vingador. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus, do nosso Deus vivo. Então, meus amados irmãos, nós precisávamos rever uma vez mais esta situação. Rever uma vez mais esta colocação. Não vá falar com Deus em oração de qualquer maneira. Não vamos orar a Deus de qualquer maneira. Não vamos falar com Deus como se estivesse falando com qualquer uma outra pessoa. Aleluia. Agora mesmo, pouco eu estava orando a Deus para trazer esta palavra, o celular tocou. Eu estive pensando, qual que é mais importante? Quem é mais importante? É Deus ou é alguém que está chamando no celular? Então, muitas vezes o celular desperta. E sabe o que precisamos fazer? Coloca o seu celular no modo avião e vai orar a Deus. Vai falar com Deus. Entra no seu quarto, feche a porta. Fale em oculto com Deus. Porque com Deus temos que ter reverência para falar. Ele é o mais especial, ele é a prioridade das nossas vidas. E Deus aqui aparece ali desta forma para Moisés e para o povo presenciou todo aquele barulho, e o texto continua dizendo, isto era para que eles entendessem Deus e obedecessem mais e se livrasse do pecado. Por isso que Deus manifestou. Tem caso que Deus precisa manifestar de forma forte para que a pessoa entenda que Deus é Deus e o homem é o homem. Eu continuo a leitura no verso 19. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos. Mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. Estavam com temor, estavam preocupados. Eles disseram, nós não imaginávamos que a presença de Deus é desta maneira, desta forma. Nós não tínhamos certeza disso. E agora, quando eles viram aquele mover de Deus, eles estão tremendo de medo. Estamos tremendo de medo. E eles pedem para Moisés, fale conosco você fala a nossa língua, você consegue nos ouvir, nos entender, fala conosco. Não deixe que Deus fale conosco, não, que se Deus falar conosco, nós morreremos. O que é isto? É reconhecer que são pecadores. É isso que precisamos reconhecer, meus amados. Nós somos fracos, falhos, somos abertos aí a tantas coisas. Misericórdia. Quem somos nós para falar com Deus? Quem somos nós?
cheio de defeitos, cheio de dívidas, de fraquezas. Nós não temos, nós precisamos nos prepararmos para levar a nossa palavra a Deus. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, esta palavra desta tarde, ela traz-nos uma reflexão. Quem é o homem para dirigir alguma palavra para com Deus? Quem é o homem? Olha para dentro de si e veja quanto tu és falho, quanto tu és pequeno, quanto tu és pó. E querer, às vezes, até contestar contra Deus. Tudo prevalece o querer de Deus. A vontade é de Deus. O que Deus fizer é o que prevalece e é o que vai ser. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos requerer nada. E nós não podemos contestar nada. Nós não podemos pressionar Deus em nada. Conta para Ele os teus problemas. Conte para Ele a tua situação. Conte para Ele a tua necessidade. Mostra para Ele o que você está carente. Mas deixa tudo nas mãos dEle. E Ele com certeza moverá ao teu favor, se você entender que você é falho, que você é fraco, que você é cheio de culpas e de dúvidas. Deus agirá ao teu favor. Mas quando você se acha que você é alguém, aí Deus deixa você caminhar sozinho. Deus está procurando coração contrito. Isso fala de arrependimento, espírito abatido. É aí que Deus habita. Portanto, nesta tarde, toma posse desta palavra. Deus não te abandonou e não te desprezou, mas talvez Ele está precisando levar você um pouco a sério para que você venha tremer na presença dEle. Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Vou pegar duas coisinhas nesse texto. Primeiro, Deus veio a você para provar. Deus quer que termine o pecado. Deus quer que você elimine o pecado. Deus quer que haja arrependimento do pecado. Isto é que Deus está buscando. O texto é claro, Deus veio a vocês. Deus veio desse modo para prová-los. E de que modo será que Deus pode vir ao nosso favor, hein? Ele vai vir de um modo que nós merecemos. Ele vai vir do modo que nós merecemos. A forma que Deus virá se apresentar a nós é dentro daquilo que nós precisamos para ser provados, para que nós fugirmos do pecado. Esta é a palavra. O modo que Deus veio para prová-los, para que vocês temem a Ele e não peques mais.
Esta foi a palavra que Moisés dirigiu ao povo, quando o povo dissera: fala você conosco, se Deus falar conosco, nós morreremos. Isso aqui é uma expressão de reconhecimento, reconhecendo que não eram nada, que eram apenas povos difíceis, de dureza, de duros corações. Então, eles entenderam, Deus é soberano. Quando eles viram o Monte Sinai tremendo, diz o texto, que tremeu o monte, fumaça, saía fogo como fosse uma grande fornalha no Monte Sinai, raios e trovões. Moisés falava com Deus, Deus respondia de forma trovejando, trovões. O povo ficou pasmos. E quando Moisés desceu, o povo foi logo dizer para Moisés: Moisés, não deixe que esse Deus fale conosco, porque se ele for falar conosco, nós morreremos. Fale você conosco. Aí Moisés dirige a palavra: pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Isto é o que o Senhor ainda faz. Ele virá para você de um modo, virá para mim de outro modo. Virá, que eu estou dizendo, é vir para trazer uma prova, vir para provar. Isto acontecerá quando nós estamos envolvidos em pecado. O Senhor quer que nós tenhamos temor. O Senhor quer que nós tenhamos temor. É isto que Ele quer. Termina dizendo: para que o temor a Ele os impeça de pecar. Então, a razão de tudo aquilo foi para que o povo adquirissem temor a Deus. Esta é a razão de tudo aquilo. Mas você que chegou agora e não entendeu, eu quero recapitular tudo que foi falado. Você que entrou agora e não está compreendendo esta palavra. Moisés estava no monte. Deus se manifestou no monte para falar com Moisés. E Moisés, quando Moisés desce do monte, o povo estava todo tremendo, porque o povo ficou com medo de ver aquilo que Deus fazia. O que é, pastor, o que aconteceu naquele monte? Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Queridos irmãos, policiemos a nossa vida, porque Deus está de olho em tudo. Deus está olhando. O pastor não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo. Estou dizendo irmão, porque irmão verdadeiro não anda envolvido em pecado de outro. Irmão verdadeiro, quando vê alguém pecado, ele repreende, ele não alimenta. Estou falando de pessoas que temem a Deus. Então não estão em todos os lugares essas pessoas para ver você pecar. Mas sabe de uma coisa nesta tarde, uma vez mais, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, seguindo você, olhando para você, presenciando você. E quando você pratica algo que desagrade a Deus, Deus virá
para você de um modo que você vai ficar trêmulo de medo, para que este modo você entra no temor e pare de pecar. Então, cuidado. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Deus está no controle de todas as coisas. Não tem aonde nós corrermos. Não tem. Deus está no controle de tudo. Fecha teus olhos. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar. Quero te agradecer, meu Pai, por esta tarde. Eu quero te louvar, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Deus amado, alcança o coração de todos quantos, Senhor, ouvir este vídeo, Senhor. Que possa, Senhor da glória, sentir desejo de transformação. Senhor, que esta palavra possa fluir ao coração do teu povo. Pai bondoso santo, eu peço a tua bênção sobre cada vida, Senhor, em todas as áreas, para a glória do teu nome. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.